Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Procuradoria-Geral da República denuncia ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado. Mário Flávio, bom dia para você. O país está pegando fogo. Bom dia, Renata, Vitor. Chegou o dia, né? Que todo mundo esperava há muito tempo, né? Que esse dia ia acontecer. Na semana passada, uma jornalista da Globo News disse em primeira mão que essa denúncia sairia do carnaval e realmente foi confirmada essa denúncia. O Bolsonaro ontem, eu acho que vazou para ele a informação que iria ser denunciado ontem, que ele deu uma entrevista duríssima ontem pela manhã, no final da manhã, falando sobre essa questão e criticando aí a Procuradoria Geral. E isso, Renata e Vitor, acaba evidenciando o que todo mundo já esperava. Agora, algumas coisas eu queria dar a minha opinião aqui, eu sei que muita gente não vai concordar e nem vai gostar. Veja, o Barroso, né, que é um dos ministros aí do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, ele é o presidente, né, hoje do STF. É o presidente do STF. Ele disse semana passada que o julgamento de Bolsonaro, se ele fosse denunciado, ia ser feito da forma mais imparcial possível, digamos assim. Agora, como é que você vai esperar a imparcialidade de um ministro que foi para o Congresso da UNE e disse, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Então não tem como você esperar a imparcialidade de alguém que dá uma frase dessa publicamente num Congresso de uma entidade que é totalmente ligada ao PT, que é comandada pelo PCdoB, que é um partido que vive a reboque do PT há anos. Então a gente percebe que parece tudo um circo, né? Uma situação combinada que vai terminar com uma condenação de Bolsonaro. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Vitor, e eu respeito quem não concorda com a minha opinião, e aqui não é uma questão de lado político, é apenas analisando alguns fatos, né, que acontecem diariamente, principalmente para quem cobre política. Né, a gente teve semana passada, aliás, ontem, antes de ontem, semana passada, no final de sexta-feira, saiu uma pesquisa e ontem saiu outra. Sexta-feira saiu uma pesquisa do Datafolha, né, que coloca a pior avaliação do governo Lula, desde o primeiro mandato. Só 24% avaliam de forma positiva o governo do presidente Lula. E ontem saiu uma pesquisa colocando Bolsonaro à frente de Lula, se ele estiver elegível, porque Bolsonaro hoje está inelegível. E essa denúncia ocorre neste cenário. Então, assim, a denúncia está lá, travada, e o Brasil, parece que a gente vive esperando fatos acontecerem para que as denúncias sejam colocadas. Então é muito difícil você acreditar na seriedade de certas coisas no país. Bolsonaro, na minha opinião, ele não vai ser candidato a presidente, ele não vai ficar elegível, isso aí é a minha opinião, porque existe hoje muita gente que é importante, que tem o poder da caneta contra ele, por culpa dele também, né, que passou o mandato inteiro provocando aí esse STF e entrando num clima de guerra. E eu vou dar minha opinião. Para mim, não houve tentativa de golpe, tá? Na minha opinião, de Mário. Houve muita conversa de WhatsApp, houve muita gente desajustada falando, como acontece ainda hoje. Como, por exemplo, semana passada a gente viu o próprio ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, falando sobre o 8 de janeiro, dizendo que para ele ali muita gente que está presa injustamente. Então é um ministro lá dentro da casa do presidente Lula, inclusive foi ele que avisou ontem ao presidente Lula que Bolsonaro ia ser denunciado. Agora, Bolsonaro paga muita coisa por muita coisa que ele falou, por muita besteira que ele falou, por muita coisa indevida, por estar participando de comícios enquanto era presidente e não devia estar, e acabou aí se complicando nessa situação. A denúncia lá não fala naquelas famosas joias, não fala em outras coisas, é só nessa história de golpe. Essa narrativa, ela também não desgasta muito a imagem do Bolsonaro, porque senão ele não estaria aí na frente das pesquisas em alguma, ou à frente ou empatado ali com Lula. Então, na minha opinião, se Bolsonaro chegar a ser preso, pode acontecer o mesmo que aconteceu com o presidente Lula, que foi preso e acabou depois dando a volta por cima. Mas isso aí não é problema não. Eu estou aqui analisando fatos. E, na minha opinião, não dá para esperar um julgamento imparcial de um juiz que diz, numa eleição, após uma eleição,
que derrotou aquele candidato. Esse juiz que disse isso é o que vai julgar. Só para lembrar aqui, Mário, outros personagens que também estão nesta denúncia da Procuradoria-Geral da República. São mais de 30, né? São mais de 30. Não falei porque eu acredito que o professor Marco Aurélio vai... Os principais nomes aqui, entrar né? nesse assunto mais detalhado. O Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e deputado federal, foi inclusive candidato, né, a prefeito do Rio de Janeiro. O Almir Garnier Santos, que é ex-comandante da Marinha, tivemos inclusive a fala do comandante do Exército, né, que disse que houve uma reunião em que estava presente o Garnier, que ele, comandante do Exército, e o comandante da Aeronáutica recusaram a proposta e que o comandante da Marinha teria aceito. Então está aqui o nome dele também denunciado por tentativa de golpe. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foi na casa dele onde se encontrou aquilo que se chama de minuta do golpe, que seria ali um rascunho de qual seria, né, o texto de uma decisão ali assinada pelo presidente com uma GLO, algo do tipo, né? Garantia da lei e da ordem, algo que seria o início para uma tentativa de golpe. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército. Walter Souza Braga Neto, que é ex-ministro da Defesa e ex-vice na chapa de Bolsonaro. E o Mauro Cid. Muito dessa denúncia está em cima da delação, ou seja, daquilo que ofereceu como contribuição à justiça Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro enquanto presidente da República. Enquanto eu vinha para cá, eu dei uma rápida olhada ali, o próprio Mauro Cid acaba de falar, ou foi na CNN, ou foi num canal desse aí, dizendo que, rejeitando a tese de golpe, ele que é o grande pivô dessa história. Então, assim, é uma guerra de narrativas, tirando essa parte aí da denúncia. A defesa de Bolsonaro chama de narrativa fantasiosa. Isso, e usar a palavra estarrecedora e tal. Mas tirando essa parte da denúncia, né, a gente percebeu ontem que houve um êxtase nas redes sociais. Com petistas comemorando aí a denúncia e com o pessoal mais a Bolsonaro, ligado a Bolsonaro, criticando a denúncia. Então vai ser assim. Ontem, inclusive, o Congresso Nacional parou, né, no momento dessa denúncia, e não teve a sessão não teve condições de ser continuada, porque começou uma guerra de gritos de um lado e do outro, e o presidente da Câmara ele teve que parar a sessão, porque não teve condição de continuar por causa das pessoas a favor e contra Bolsonaro se manifestando. Então, a gente está longe de sair desse clima de guerra que tem instalado no país com a questão política, porque, na minha opinião, está bem longe de pacificar esse país. E cada passo que é dado só aumenta essa tensão aí entre um lado e entre o outro. Vamos acompanhar. Daqui a pouco, esse também vai ser um tema para a coluna Painel com o professor Marco Aurélio Freire. Mário Flávio, obrigado. Até amanhã. Até, Vitor, Renata, um bom dia para vocês. Manhã Cidade.